Então vamos lá? Fausto Correia da Silva, né? Você provavelmente nunca ouviu esse nome, mas tem um outro que você conhece, Faustão. Todo mundo está acostumado ali com aquele Faustão de domingo, né? É tão comum no Brasil quanto a macarronada, a feijoada, o samba. O cara é praticamente uma entidade. Inclusive esse ano ele se aposentou e deixou aí um monte de gente órfã. É como o Galvão Bueno, né, cara? Ninguém gosta, às vezes, do que ele faz ali todos os dias, mas se a gente tira ele ali daquele lugar, não tem ninguém melhor para fazer aquilo, né? Eu particularmente gosto do Faustão, não tenho nada contra ele. Agora aqui a gente vai conversar sobre um lado do Faustão que você ainda não conhece. Então, independente de você achar ele legal, achar ele chato, falar que ele corta as pessoas ou qualquer coisa, aqui você vai descobrir como que o Faustão se tornou um bilionário, né? E sem seguir nenhuma das fórmulas dos coaches de internet aí. Porque na internet ficar rico é fácil, é só seguir uma receita de bolo, né? Os ingredientes são acordar cedo, abrir uma empresa, contratar pessoas, crescer, fazer equity e vender o negócio depois, né? Então hoje a gente vai descobrir aqui, na prática, como é que o Faustão se tornou aí um bilionário. E se você acha que é comum de alguma forma ser bilionário nesse setor, saiba que não existe nenhum apresentador da televisão brasileira, fora o Faustão e o Silvio Santos, que tenha chegado ao bilhão. Então o Faustão é um dos únicos. É muito incomum. Quando você pensa que o ator da Globo é rico e tal, ele não é tão rico quanto você pensa, ele é no máximo riquinho. Nesse nível de fortuna aqui, foi só o Faustão que chegou. E eu vou te contar coisas que você nem imaginava sobre a história desse cara, que é um monstro, não só da comunicação, como também em diversas outras áreas da vida. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, já deixa o like na confiança, e esse é na confiança nele mesmo, né? Fala assim, porra, um vídeo do Faustão, onde é que eu tô chegando nesse canal, né? Mas, cara, a gente tem que aprender com quem chegou lá, com quem alcançou aquilo que a gente quer. Independente de você gostar ou não do cara, falar que o cara é legal ou não, você tem que se despir do seu preconceito ali e tentar realmente penetrar na cabeça desses caras que chegaram num resultado muito acima da média para aquilo que eles fazem, né? E se você não é um Sardinha Raiz ainda, cara, eu vou te pedir o seguinte, não deixa o seu like agora, só deixa o like ali na hora que você realmente vê que o vídeo te agregou alguma coisa. Então, a primeira coisa é, vamos despir do preconceito, ninguém fica rico por acidente, a gente precisa entender o que esse cara fez para começar a jornada dele, entender cada ponto da história dele, e você vai ver que, inclusive, alguns pontos da carreira do Faustão se conectam muito com o que eu faço aqui. Eu utilizei da história do Faustão para fazer o que eu faço. Vai falar assim, cara, que paralelo que existe, né? Entre um canal de investimentos, né, o Investidor Sardinha aqui, o Raul e o Faustão. Existe um paralelo aqui que eu não vou falar, mas vocês vão perceber na hora que eu falar dele. Então, a primeira coisa, o Faustão começa ali em 1980 a carreira dele num programa de rádio chamado Balancê. Ele era ali um simples radialista. Isso aqui já não é mais nos tempos de ouro, né, do rádio, isso aqui já é uma sobrevida ali do rádio como a maior mídia, né, não era mais a maior mídia, então aqui ele começa ali como apresentador e o detalhe, existiam inúmeros programas de rádio ali, todos eles funcionavam praticamente da mesma forma, alguns programas de entrevista, outros programas colocando música, era praticamente isso. Quando o Faustão vai pro rádio ali, ele revoluciona a forma de fazer rádio, pelo menos para as pessoas que estavam ali naquela cidade ouvindo aquilo, né? Por quê? Porque o Faustão, ele queria se conectar com o público. Olha a inteligência do cara. Qual que é o problema do trabalhador médio brasileiro, né? O patrão, o dinheiro, qualquer coisa desse tipo. Enquanto ele fazia piadas chamando políticos, grandes atores de teatro, alguma coisa ali para fazer aquelas conversas, aquelas rodas de conversa, ele aproveitava para dar uma alfinetada na diretoria do programa, pedia aumento de salário ao vivo, falava, né, ali de como estava a situação financeira e tarará. E com isso ele aprendeu esse mecanismo que até hoje ele usa bastante, né? Esse é o mecanismo dele. Ah, você aí, minha senhora, que tá deitado, o maridão com a barriga, sei lá de que jeito. E isso é uma forma de criar vínculo com a audiência. Hoje em dia pode parecer que isso é extremamente batido porque o Faustão fez isso por anos na televisão aberta, mas ninguém nunca tinha feito isso. Todo mundo era extremamente tradicional e aqui o Faustão revoluciona esse negócio. Então primeira lição aqui do Faustão é faça diferente, né? Se você fizer as coisas exatamente como todo mundo, você não vai conseguir chamar atenção. Ainda que correndo o risco aqui de não agradar, talvez, os caras que estavam pagando ele ali, se isso agradava a audiência, ele sabia que ele tinha uma proteção. Então a audiência protegia ele, né? Eficiência. Quando a gente tem inteligência com irreverência, a gente tem uma pessoa que a gente chama de gênio. Quando a gente tem burrice com irreverência, a gente chama uma pessoa de idiota. Então, é uma linha muito tênue, né? Todo mundo aceita um gênio irreverente. Ninguém aceita, né, uma pessoa abaixo da média irreverente. Então, em 1980, ele fica ali em 1984, ele chamando a atenção desse jeito, ele consegue chamar a atenção de um cara chamado Goulart de Andrade. Não tem como falar do Faustão sem falar do Goulart de Andrade. Se você nunca ouviu esse nome na sua vida, se você é um cara muito jovem, assim como eu, né, para conhecer o Goulart de Andrade,
Andrade. O Goulart de Andrade é um dos jornalistas mais incríveis que o Brasil já teve. Esse cara entrevistava de garota de programa a governador de estado com o mesmo tom, sem colocar ninguém abaixo de ninguém. Era um grande jornalista, uma coisa que a gente nunca mais teve no Brasil. Esse cara era um andarilho da noite, né? Ele falava que ele era o único jornalista que cobria a segunda maior cidade do Brasil, que era São Paulo de noite, né? Que só perdia para São Paulo do dia. Então ele conversava com o catador de papel, conversava de igual para igual com todo mundo. Sempre foi um cara que tirou grandes coisas, né? Esse cara chegou a transmitir o parto da filha dele numa televisão. Então assim, é um cara totalmente irreverente. Quando ele vê o Faustão, né? Quando ele ouve, no caso, o Faustão ali, o cara fala, putz, esse cara tem tudo para ser um grande talento. Você vai conhecer como é que se faz o balancê. Nós temos o prazer de recebê-los a bordo da aeronave Balancê 780. Quem inventou esse balancê? Esse balancê foi inventado pelo Osmar Santos e pelo Edson Catamarca. Realmente, muita gente acha que o Faustão criou, então, o programa Perdidos na Noite, que foi o programa que deixou o Faustão extremamente famoso. Aqui agora você descobre que não. O Faustão, até aqui, ele não tinha criado Perdidos na Noite, né? Ele foi convidado pelo Goulart de Andrade, que é esse grande jornalista, que inclusive foi um grande professor aí do Faustão. Eu acho que ele mesmo reconheceria isso. Esse cara tem muito a ver com o sistema do Faustão. E aqui, se você conhece, né, o Faustão hoje, você não pode imaginar o quanto o Faustão era um cara louco no Perdidos na Noite. Você tem ideia? O que escreviam a crítica, né, sobre o programa? Era definido como um programa chulo, politicamente incorreto e de baixo calão, porque o Faustão foi um dos primeiros caras a xingar na televisão aberta durante a madrugada. Além disso, o Perdidos na Noite sofria críticas também porque ele foi feito, projetado, o Faustão projetou aquilo ali junto com o Goulart para aquilo parecer uma coisa bagunçada de propósito. Então tinha fios por todo lado, o pessoal dos bastidores passava em frente à câmera ali toda hora, né? Passava, atravessava a câmera e o Faustão, ô louco, bicho, tá, essa coisa dele, daquele jeitão dele. Só que nessa época ele era um cara loucão mesmo, ele levava lá bandas como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, entrevistava aquelas bandas, virava uma doideira, os caras tocando. Agora a gente vai tocar uma música mais pra cima, né? Isso, legal, é uma pra baixo e uma pra cima. Era uma coisa doida. E pra você ter noção do nível de piada que o Faustão fazia nessa época, e aqui é muito importante você realmente entender o que ele estava fazendo. Ele queria muito chamar a atenção, ele queria muito ser diferentão. Aqueles scripts dele no papel, aqueles recados que ele lia, que ele relê até hoje, né? Ainda manda pra galera, beijo pra sei lá quem, pra fulana. Você imagina você fazer isso na televisão, era doideira, cara. Ninguém fazia isso na televisão. Ele chegou a ter problemas na época com o Sarney e com o Jânio Quadros também, que ameaçou até processar o programa, porque ele fez uma piada com a senilidade, né, incurável lá do cara, associando com AIDS, cara, né, com a cura da AIDS, essa senilidade, né, a loucura dele irreversível. Chamou o cara de doido e associou ainda isso com a cura da AIDS. Você imagina que loucura que era esse programa. Então, assim, tem alguns programas gravados ainda. Se você assistir, você vai falar assim, caramba, eu nunca imaginei que o Faustão fazia isso da vida, né? Então, o Faustão, na verdade, é um grande marqueteiro. E aqui é a coisa que você nunca soube na sua vida. Você conhecia o Faustão apresentador de televisão. Aqui deu as caras o Faustão, que é um grande marqueteiro. E aí ele fazia uma pergunta sempre pra câmera ali, né? Espelho, espelho meu, existe algum programa pior do que o meu? Né? Você imagina o cara falando isso na televisão, que o programa era horrível e tal, a galera assistindo em casa. Foi ganhando uma audiência cada vez mais massiva ali. Por quê? Aqueles programas todos com todo mundo com o cabelinho penteado, aqueles laque no cabelo, tudo pasteurizado, né? Era tudo estilo Silvio Santos, programa de auditório, com aquelas modelos e tarará. E o Faustão fazendo tudo na loucura, tudo bagunçado, com os bastidores, com banda, com sei lá o que, tarará. Ali a galera percebe, né, que aquele programa tinha um grande potencial. Então, novamente, repara nessa característica, né? Toda vez que ele vai se propor a fazer alguma coisa, ele tenta ir para um lado muito diferente. Ele foi tão diferente durante tantos anos que o diferente acabou se tornando um padrão. Então, ele era tão loucão que ele acabou conseguindo estabelecer um novo padrão na televisão, que são esses programas mais assim, mais irreverentes. Foi ele que estabeleceu esse tipo de padrão, né? Que hoje em dia depois gerou Altas Horas, gerou essas coisas. Isso tudo tem a ver com esse programa aqui. Então, o Faustão, ele criou essa tendência sendo diferente. Então, quando a gente vai chegar num ambiente de trabalho, em alguma coisa, o que a gente tem a tendência? A querer fazer tudo certinho, fazer tudo bonitinho para não chamar a atenção. O Faustão foi pro completo oposto disso. Chamar a atenção entregando o resultado. Se a audiência estava subindo e os patrocinadores estavam vendendo mais, ninguém se importava com a forma como ele fazia as coisas. Novamente, irreverência mais resultado, gênio também, e reverência mais incompetência igual a burrice. Então aqui em 1989 ele chama a atenção, né, da gigante da Rede Globo.
dá o horário para ele, convida o Faustão para vir para a Globo com o programa dele, porque a Globo começa a ficar com medo, né? A TV Gazeta, a TV Record, tava crescendo ali devido ao programa do Faustão. Os caras estavam conseguindo emplacar uma audiência muito grande. A Globo já tinha criado programas para concorrer com ele, não tinha conseguido, exatamente por conta desse estilo dele ali, que não tem nada a ver com o Faustão que você conhece hoje em dia. É importante, você lembra do Faustão como o tiozão do pavê para comer. Ele não era isso, ele era um cara assim, muito loucão, muito diferente, né, pro mercado dele, que é exatamente aquilo que eu tentei fazer quando eu fui começar no YouTube. Eu não comecei fazendo da mesma forma que as pessoas faziam, eu comecei falando mais rápido, fazendo loucura, e as pessoas ficavam, cara, isso nunca vai funcionar, falar de economia da maneira que você fala, né? Você tem que ser sério, você não pode falar que você bebe, não pode fazer essas coisas. Eu falei, cara, tem espaço para alguém que não pensa como essas pessoas, eu não sou coach, eu não vou acordar às 5 da manhã, não tem nada a ver com isso, eu não ganhei dinheiro assim, né? Não posso vir aqui e mentir que eu ganhei, falando que eu faço coisas que eu não faço, fazendo exercício e tal. Então, isso aqui foi quando eu estudei a história do Faustão, eu percebi que eu não precisava mudar minha personalidade, o que eu precisava era ser mais técnico que todo mundo, entregar mais resultado que todo mundo para as pessoas que me assistem, e comecei a fazer isso, os vídeos com maior número de informação, a maior quantidade de informação, a melhor explicação, só que dada por um cara irreverente. Então isso fez com que algumas pessoas olhassem e falassem, cara, eu até perdoo os palavrões que esse cara fala, até perdoo essas coisas que ele é assim porque ele é bom. E outras pessoas falaram, até me identifico, que eu sou um pouco assim também. Então a gente conseguiu chegar nisso exatamente quando eu li a história do Faustão, que eu percebi que era possível, né, ser diferente dentro de um mercado, porque diferente chama mais atenção do que igual. Por isso que eu cresci tão rápido e por isso que o Faustão cresceu rápido também. Eu peguei a história dele, tudo na vida é referência. Peguei a história do cara e falei, cara, o que dá pra aprender com um cara que é bilionário, né? Sendo irreverente ali então, ele começou também a alcançar algum sucesso com os patrocinadores. Aqui começa uma arte que o Faustão domina muito bem, que chama real-time marketing. Você talvez nunca tenha ouvido essa expressão na sua vida. Quando você está no meio de um programa ao vivo ali, o Faustão consegue bolar propagandas que se encaixa dentro do conteúdo ao vivo. Então a senhora, ele está entrevistando alguém ali, a pessoa fala, eu dormi mal essa noite. Ele, porque você não conhece os colchões ortobon. Seria mais ou menos isso, só que não é isso que ele faz. Ele dá um gancho muito louco, né? Ele dá um gancho muito doido. Não sei se você percebeu, assiste ele fazendo isso ao vivo depois e percebe a sutileza com que aquela propaganda é inserida. E quando ele vai fazer, ele vai chamar os anúncios, ele chama dos reclames, né? Ele chama dos reclames do Plim Plim ali, aquele negócio que vai ficar fazendo propaganda. E dentro do programa, a propaganda dele, ele não chama de propaganda, cara. Ele fala assim, vou dar uns recados aqui e tal, sei lá o que, da Magazine Luiza, avião do sei lá de onde. Aquilo é propaganda. Só que ele faz uma propaganda dentro do programa como se aquilo fosse conteúdo. Real-time marketing. O cara é um gênio disso, o cérebro dele funciona de maneira muito rápida. Eu já vi vários exemplos dele fazendo isso. Você pode ver dele fazendo da Nestlé, você pode ver dele fazendo de qualquer coisa. Ele encaixa e fala, tá ali tomando um iogurte, seu marido aí, o seu menino, sei lá o quê. Ele encaixa aquilo ali na vida da pessoa de uma maneira que aquilo gera uma conversão absurda para os patrocinadores. Ele realmente conseguiu fazer isso. Então, o Faustão aqui chega na Globo ganhando um salário muito baixo, provavelmente não era do tamanho do salário dele hoje, né? Então você tem que entender como que ele fica milionário. Porque se ele hoje, quando ele saiu da Globo agora, ele estava ganhando 1,5 milhão. Com 1,5 milhão em 30 anos, mesmo que ele tivesse investido bastante dinheiro, ele não teria R$1 bilhão hoje, né? Qual que é o segredo que fez o Faustão ficar bilionário? E aqui tá o ponto que quase ninguém percebe, porque o cara não tem uma agência de publicidade. O Faustão talvez seja o maior publicitário do Brasil. E agora uma galera vai se morder, né? A galera que acredita que a África, o sei lá o quê, aquela agência é fodona, o Gilve, bababá, os caras que acreditam que esses caras são os fodas, eles não entendem que o Faustão não é o rostinho da frente da câmera, né? As marcas que o Faustão anuncia, eles não contratam apenas, né, o rostinho dele, não contratam os bordões e os slogans, eles contratam porque ele tem insights poderosos de como se comunica com a classe C, com a classe B, com a classe D, com a classe A. O cara sabe se comunicar com todas as classes sociais. Ele é muito bom nisso. Então, há algumas marcas, por exemplo, que usaram o serviço dele. Vou contar algumas histórias para vocês, só para vocês entenderem o quanto esse cara é foda. Então, a Procter & Gamble, né, é uma empresa que é chamada P&G. Quando a P&G veio para o Brasil, ela trouxe os produtos, a Gillette, Head & Shoulders, Oral-B, o Ace, né, o Ariel. É uma marca de produtos diversos. Você sabe, né, você conhece a marca hoje. Na época, a Procter & Gamble, ela veio para cá, os produtos dela eram famosos, mas ela não tinha fama alguma. E o Faustão, ele criou vários bordões, vários slogans ali falando da P&G, até que isso entrou na nossa cabeça. Hoje em dia, falar P&G, que é uma marca que não fazia sentido nenhum para o Brasil, né, Procter & Gamble, então falar P&G é uma coisa que é muito comum pra gente. A gente tem essa visão justamente por causa do Faustão. É um cara muito foda. E todas essas marcas também da P&G. Entre agora no site. Quanto antes se cadastrar, mais chances de ganhar. A hora é agora. Ô louco!
Outra coisa que ele fez também, a JAC Motors, né? Eu não sei se vocês se lembram, quando os carros chineses entraram no Brasil, eles eram muito mal falados. Se você acha que hoje eles têm uma má fama, cara, você não tá entendendo. Ninguém compraria um carro chinês na época que eles chegaram aqui. E a JAC Motors contratou, então, o Faustão para fazer a propaganda da JAC Motors. O Faustão deu vários toques ali, mas ele criou uma sensação que quando eu te falar, você vai ver que você tem essa sensação e você não sabe de onde ela veio. Foi o Faustão que inventou isso. Ele percebeu que os carros europeus e os outros carros que já eram vendidos no Brasil, eles não eram completos, assim, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham essas coisas logo de fábrica. Então ele chamou o JAC Motors de completão. E isso, cara, criou para sempre essa coisa do brasileiro até hoje falar, né, que os carros chineses eles são completos ou que eles têm mais acessórios. É uma coisa que entrou para sempre na cabeça. As pessoas falam, não, mas é mais completo, né, tem aquele tanto de acessório. Então a pessoa justifica. Por que você comprou um carro chinês? Ah, não, é porque é mais completo, porque tem sei lá o quê. O cara justifica para ele mesmo uma coisa que foi uma peça publicitária criada pelo Faustão, um bordão que ele criou, chamava ele de completão lá, por vir com os acessórios de fábrica e tal. E aí você vai perguntar, tá bom, tudo isso é lindo, mas assim, cara, eu não tenho acesso a pessoas para eu fazer isso, eu não consigo usar isso na minha vida. O cara foi um cara muito fora da curva, começou na televisão, já tinha alguns contatos. Aqui é que tá. Como é que o Faustão conseguiu entrar em contato com essas marcas? Porque não é todo apresentador de televisão que tem uma abertura dessa, cara. Como que ele conseguiu ter abertura com os donos dessas marcas ou com os representantes dessas marcas para que ele fosse o representante dessas empresas no Brasil, né? E aqui vem uma coisa que o cara é um manipulador, um sedutor nato na vida pessoal. Se você juntar os relatos das coisas que falam do Faustão, e é tipo muito difícil pinar esses comentários que as pessoas fazem da vida dele, é uma ou outra matéria que você vê alguma coisa, é muito difícil, porque o cara é muito discreto, né? O Faustão ali, na vida privada dele, ele é um cara que, fazendo todas essas coisas, trabalhando da maneira que ele trabalha, ele encontra tempo para cuidar das pessoas. Pessoas fazem negócio com pessoas. A gente não faz negócio com empresas, não fazemos negócio porque é a melhor solução, a gente faz negócio porque alguém vendeu uma boa ideia pra gente. Então o que acontece? O Faustão, pra você ter noção, ele ligava pra Luísa Trajano direto. Olha o jeito do cara. Eu já falei pra vocês, né? Criticar às vezes é a melhor forma de você se aproximar verdadeiramente de alguém. Quando a pessoa vai ficando muito grande, ela não tá acostumada a ouvir crítica, ela tá acostumada a ouvir elogio. O dia inteiro ouvindo elogio. Então fica elogiando. Quando você chega pra conversar com alguém muito grande, se você faz uma crítica boa, sabe? Uma crítica que assim, porra, eu pode melhorar essa pessoa em alguma coisa, essa pessoa fica extremamente grata. Eu já falei isso pra vocês no vídeo, né, de técnica de persuasão que eu ensinei, mas olha o quanto o Faustão usa esse tipo de técnica. Então ele ligava pra Luísa Trajano direto e falava que ela tava gorda, cara, que ela tinha que fazer uma cirurgia bariátrica, né, que ele fez ali, que deu certo e tal. Ficava ligando pra ela direto, né, conversar, falou, ó, você tem que fazer e tal, insistindo, até que a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, aceitou fazer a cirurgia. Quando ele aceitou fazer a cirurgia, ele enviou pra casa dela. Olha o talento pra cuidar de pessoas que esse cara tem, cara. Eu não tenho nunca um talento desse, eu não consigo manter minha agenda desse jeito, eu não imagino fazer isso com um monte de gente, né? Quantas pessoas o Faustão deve conhecer? Então no dia que ela fez a cirurgia, ele mandou pra ela ali uma cesta com alguns produtos, né? Com cream cheese, com vários produtos cremosos ali, pra ela poder fazer o pós-operatório. Isso aqui é muito forte. Você liga para a pessoa, faz uma crítica, ela faz uma cirurgia e tal, você envia esses produtos, a pessoa pensa, esse cara se importa comigo. E ele deve se importar mesmo. Mas isso aqui é uma grande ferramenta de fazer negócio. Se importar com as pessoas verdadeiramente. É ficar ouvindo alguém e ouvir a pessoa mesmo, não esperar a sua vez de falar. É pegar e ligar para o seu amigo, né? É pegar e ligar para o cara da outra empresa e falar como você tá, como é que você tá aí, tarará, perguntar se a pessoa está bem, não só ligar para comprar ou para pedir para comprar alguma coisa ou para vender para o seu cliente, é se importar. Isso aqui é uma coisa que ele faz muito bem, o cara é um sedutor nato. Outra história, Luiz Fernando Musa, né, CEO da Ogilvy e Mather, né, que é uma empresa, uma das maiores agências de publicidade do mundo, né, sediada em Nova York e tal. Ele viu a primeira vez o Luiz Fernando Musa, ele era o CEO brasileiro, né, dessa empresa, eles estavam numa reunião ali, adivinha o que o Faustão falou pra ele? Cara, você se veste muito mal, cara. Imagina você virar para um cara que você está querendo fazer negócio, o cara é o CEO responsável pela campanha da JAC Motors, pô, cara, você se veste mal. Começou a dar um toque nele que ele se vestia mal, uma crítica provavelmente construtiva, e aí ele enviou para casa do cara um caminhão de roupa ali, mandando ele se vestir melhor, né? Virou o personal stylist do cara ali. Você imagina o quanto você tem que se preocupar com as pessoas que estão com contato com você ali para encantar realmente. O cara é um encantador de clientes,
nato. Ele mesmo fazer. Não tá falando o sei lá quem ir lá fazer isso, não. É o cara ter esse cuidado com as pessoas, né? Óbvio que ele deve ter mandado alguém comprar, mas é isso que o cara faz. Outra coisa que a gente descobre do quanto o Faustão pode ser um cara sedutor. Você imagina que você tem diversos amigos publicitários ali, né? O Faustão deve ter uma agenda gigantesca com eles ali, tem esses caras todos. Esses caras às vezes fazem campanha com o Faustão, às vezes fazem campanha sem o Faustão, às vezes fazem campanha com qualquer coisa. Quando o Faustão vê uma campanha rodando no ar, que ele vê que é uma campanha que ele não gostou, que ele achou ruim, ele liga no cara e perde o tempo da vida dele falando, ó, não ficou legal essa campanha por isso, e 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 por isso. O cara vai lá e tem um toque. Você imagina se na hora de pensar, né, numa pessoa para contratar alguma coisa, ele não é a primeira pessoa que todo mundo lembra. Então, ele é um cara disponível, um cara que se preocupa com pessoas, grande talento. Outra coisa dele, então a gente já viu aqui, né? Irreverência, primeira coisa, fazer as coisas diferentes. Segunda coisa, o cara é muito foda em encantar pessoas, e por pessoas podemos dizer clientes também, e mesmo quando eles não estão trabalhando com ele. Então o cara realmente é um doador, ele dá ali, é um doador de tempo, é um doador de várias coisas, isso aqui é muito forte no mercado, todo mundo que é assim de comercial vende muito. E a terceira característica aqui muito forte, que agora a gente consegue encontrar em várias matérias, essa daqui é muito mais forte, é que o Faustão é maníaco pelo resultado final, né? Então antes de assinar ali com a Jaque Motors, ele não ia simplesmente assinar um contrato, ele pediu para testar o J3, que é o carro, durante uma semana, ficar rodando com o carro para ver como é que era, realmente entender daquilo que você vai divulgar, é muito importante. E ele ligava todos os dias pro Luiz Musa, que é esse CEO da Ogilvy e que estava fazendo a campanha da Jaque Motors, porque esses caras estavam vindo de uma viagem do Chile para o Brasil, utilizando o Jaque, e ele queria saber o desempenho do carro na estrada e tal. Então ele ficou ali tentando se convencer de apresentar o carro, porque ele que decide, o cara sabe se precificar, ele que decide ali se ele vai aceitar ou não um contrato, né? O cara chegou no nível tão legal que ele pode escolher cliente. É um nível muito foda. Sua empresa também pode chegar nesse nível se você fizer todo o resto. Então, o cara ali começou a ligar para ele todo dia perguntando, né, como é que era o desempenho. Quando ele finalmente se convenceu, eles foram gravar, né, a campanha ali, lá no Ibirapuera, em São Paulo. O Faustão vinha do Rio de Janeiro, ou seja, pegou um voo, chegou 8h30 da noite, gravou até 3 horas da manhã, cara. Então o cara ficou lá gravando até 3 horas da manhã, até a cena ficar boa mesmo. Então ele gravava, pedia para repetir de novo, até que ficasse do jeito que ele queria, até que ficasse bom. Então, ou seja, não é só um apresentador, não é só o cara que aparece ali, é o cara que está gravando o anúncio junto com os publicitários ali, tá lá junto até 3 da manhã. Quando o cara fala para ele, vamos comer agora, fechou, né? Encerrou o set aqui, 3h30 da manhã, ele fala, não, cara, amanhã eu tenho uma reunião de manhã com a CEO da Luiza Trajano, com o Magazine Luiza. Então o cara saiu disso aqui e já foi pro trampo. Então olha o nível de entrega do cara, né? Realmente a busca pela perfeição ou a busca por um resultado, ainda que você não admire aquilo que aquele cara faz, eu não sei, talvez não admire, eu acho muito foda um cara que dá o máximo que ele pode para chegar em algum lugar. Então, incrível também, outra característica muito forte dele. Quarta característica, e essa é uma característica de todo mundo que se dá bem na vida. Essa daqui é a principal, tá? Pra mim é a principal, né? Aqui tem muita coisa boa, mas essa daqui pra mim é a principal. O Faustão sabe reconhecer talentos, né? Então ele é famoso pelas pizzadas que ele dá em casa, né? Ele é famoso por essas coisas e ele chama um monte de artista e tal. E normalmente sempre tem um cara fazendo pizza lá. Eu não sei se já teve a experiência de ver esse cara, ele também foi no Dança dos Famosos e tal. Você já assistiu o Faustão algum dia na sua vida? Já deve ter visto esse cara, que é o Ismael Silva. Esse cara era um pizzaiolo de uma pizzaria chamada Monte Verde, tinha 16 anos. O Faustão ia lá na pizzaria, quando ele pensou em alguém para fazer pizza, velho, não vai pensar na pessoa que ele nunca viu na vida, né? Você poderia esquecer que o cara que te serve lá e que a pizza é legal, que o cara trabalha lá há muitos anos. O cara lembrou, chamou o cara, colocou ele para fazer, deixou o cara famoso. Esse cara hoje tem uma empresa, faz sei lá quantos eventos, né? O cara faz mais de 45 eventos por mês, tem uma equipe de 80 pessoas hoje, graças ao Faustão, que reconheceu o talento dele lá atrás. Mas essa é uma história, o Faustão pegou muita gente ali para criar mesmo, né? O cara realmente é fantástico nesse tipo de coisa, é muito bem falado, é um dos caras que é famoso, né, e que se você pegar a vida privada dele, você não acha ninguém falando mal do Faustão, você não acha ninguém falando que ele é arrogante, você não acha ninguém falando que ele é isso, que ele é aquilo, todo mundo fala muito bem dele, exatamente por isso aqui, por pegar na mão das pessoas que já estão por perto ali e ajudar elas, né, não ficar simplesmente querendo ajudar quem tá longe ou ajudando quem você não conhece, o cara ajuda quem tá próximo, isso aqui é muito importante numa pessoa que quer realmente ficar bilionário um dia, né, entender quem tá perto, saber usar os talentos, seja o pizzaiolo, seja a empregada doméstica, seja quem for, saber usar os seus talentos que estão à sua disposição ali. Você está enxergando os talentos? Então isso é importante. Quinta característica gigantesca, né? O Faustão sabe vender o peixe dele ali e sabe precificar muito bem. Então, para você ter uma ideia, quando foi fazer essa propaganda da Jaque Motors, o cachê do George Clooney, que é aquele ator estrangeiro, internacional de Hollywood, era de $2 milhões. O cachê do Faustão estima-se que tenha sido pelo menos
3 vezes isso, ou seja, foi no mínimo aí uns 6 milhões de dólares que o Faustão conseguiu ganhar de cachê aí para fazer essa propaganda. Aí você pergunta, cara, como é que um cara consegue se precificar acima de um ator de Hollywood? É exatamente essa outra entrega que isso aqui. Ninguém nunca fez, o cara é muito bom publicitário, a galera paga o preço que ele quiser. E aí isso é importante, saber quando você é bom e precificar da maneira correta. Ah, mas sei lá quem cobra muito mais barato. Eu não sou sei lá quem, eu sou muito melhor que sei lá quem. Não vou ficar cobrando mais barato, não vou ficar dando descontinho. Então, genial. Outra coisa da vida dele é isso aqui, retribuição, né? Esse é um ponto que, não sei, né? Não, muita gente acha que isso aqui não tem nada de prático. Mas o Faustão é um cara que ajuda muita gente e ajuda sem mostrar. Então, isso é uma coisa que eu queria trazer. Ele não gosta, normalmente ele não gosta de ser associado a esse tipo de coisa. Então, foi mal aí, Faustão, se você estiver vendo um dia, né? Foi mal aí, desculpa aí. Então, ele já deu 200 casas próprias para os funcionários dele, desde 1989, e ele não deu só a casinha barata, ele não ajuda só aquela pessoa que trabalha na casa, a pessoa mais humilde. O Faustão fala que, inclusive, ele dá coisas para um cara que já tem grana, porque ele tenha cada vez mais, não tem problema nenhum, né? Isso é uma coisa muito boa também, porque muita gente faz caridade, às vezes, só pensando na pessoa que é mais pobre. O cara não, velho, eu quero ajudar todo mundo que tá comigo, quero ajudar quem tá ao meu redor. Então ele deu mais de 200 casas, a única exigência que ele fez foi que os atos não fossem divulgados. As pessoas, obviamente, não respeitaram algumas delas, mas isso só ficou público recentemente. Ele fazia isso desde sempre, só ficou público recentemente. Isso aqui ficou público em 2016, o cara fazendo desde 1989, né? Ele conseguiu esconder por muito tempo. E aqui agora, cara, vem uma coisa, porque assim, quando a gente fala de bilionários, a gente sempre fala, é um cara econômico, um cara humildão, que só usa a chinelinha da humildade e tal. O Faustão nunca foi um cara econômico, ele é um cara perdulário e indulgente, né? Um cara que gasta muito dinheiro, gosta de muita coisa boa. Então, olha só, usando um relógio no braço de R$3.662.141, né? Usando a camiseta do look igual da Madonna aqui, ó, camiseta de 2 pau. Toda camiseta que você vê ele usando é 7 mil, 8 mil, todo o relógio dele é 1 milhão, é uns sapatos de 20 mil reais. Então ele sempre usa essas marcas de grife, ele sempre foi um cara apaixonado por isso, sempre teve carro, sempre teve barco, sempre teve as coisas todas, ele gosta de gastar dinheiro. Eu acho isso muito legal, porque não segue nenhuma receitinha de bolo. Eu queria trazer para vocês a visão de um bilionário que ficou bilionário com uma coisa completamente diferente daquilo que a gente diz por aqui. Ficou completamente diferente de tudo, né, cara? O cara ficou bilionário vendendo outras coisas, vendendo de maneira diferente, sendo um cara super irreverente. Para você que achou que você nunca poderia ser bilionário porque você é um cara petecado, doidão, tá aí o Faustão, cara. Quem diria, né? O Faustão, um grande ícone aí de um canal de investimento. Mas, cara, a gente tem que respeitar a história das pessoas, a gente tem que aprender com elas. Eu aprendi muita coisa com o Faustão, aplico muita coisa, por mais que eu não seja o público-alvo do Domingão do Faustão, não era o que eu assistia, eu aprendi muita coisa olhando a história do Faustão e vendo como ele fez as coisas, como ele chegou onde ele chegou. Respeito pelo processo. Eu tenho respeito pelo processo pra caramba, gosto muito de processo, gosto muito de enxergar a vida das pessoas. Parabéns aí pro Faustão. E lembrando você, né, você que tá aqui do nada, sei lá, caiu num vídeo do Faustão, do maluco falando. Esse canal é sobre investimento normalmente, é porque algumas coisas aqui são muito interessantes para quem pretende ganhar mais dinheiro, que é o grande foco da vida. E eu tenho uma escola de formação de investidores. Essa escola te ensina a investir no Brasil, investir no exterior, investir em tudo, para você poder alavancar o seu patrimônio cada vez mais. Não é no curto prazo, você não vai ficar rico do dia para a noite, não é aquelas coisinhas com falsas promessas, não é assim que isso aqui funciona. A UVP é uma solução definitiva para você que quer ganhar mais dinheiro, aprender a investir melhor o seu dinheiro. É isso. Se você quiser fazer, você pode clicar no link auvp.com.br, tem sempre na descrição, tem sempre no primeiro comentário, entra lá, faz a sua matrícula. Raul, tanta gente, cara, eu não te conheço, tanta gente vendendo curso na internet, por que eu entraria na sua escola, né? Porque quando eu entro num cursinho qualquer, a UVP é a única que tem um compromisso que no final do curso eu devolvo o seu dinheiro. Você acha que se o curso tivesse a menor chance de ser ruim, eu faria isso? É irreverência, mas é irreverência com inteligência. Eu não sou louco. Eu nunca colocaria uma coisa para vender que você poderia pedir o dinheiro de volta se fosse ruim. Então, confia. Se você não gostar no final do curso, você pode concluir, emitir o seu certificado e pedir o seu dinheiro de volta. Um beijão para você. Até o próximo vídeo.